Bem-vindo ao nosso sermão da semana da Quadrangular Madame Machado. Nosso desejo é que esta mensagem edifique a sua vida e fortaleça a sua caminhada. Quero compartilhar mais uma palavra para encorajar e desafiar você nessa noite. Se encontra no livro de Marcos, abre comigo o livro de Marcos. Eu creio que o mês de julho vai ser um mês de tirar a igreja, o povo de Deus, da zona de conforto. Vai ser um mês de sair do meio em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida serão afetadas pela palavra de Deus te tirando do meio, do conforto, te tirando do lugar e te levando para um lugar de abundância, um lugar de conquista, um lugar de alegria, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas antes de lermos a palavra de Deus, eu queria compartilhar com você também hoje algo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração. E eu não posso deixar passar esse culto sem encorajar você e exortar você sobre isso. Nessa quarta-feira agora, eu não creio em coincidência, amém? Eu creio em providência. E Hoje, antes de vir para o culto, eu fui no quarto velório desse ano. Quarto velório, irmão. Não fiz nenhum casamento esse ano ainda, mas já foi 4 velórios. Misericórdia. E hoje, antes de vir para cá, né, fui para quarto velório. Meio do ano já foi 4. De fevereiro para cá. E a Bíblia diz que há mais sabedoria no velório do que no nascimento. E em cada um desses velórios, irmãos, eu estava ali pensando, observando, refletindo na vida, refletindo na morte. E na quarta-feira, por volta de meio-dia, eu tive uma reunião de manhã, depois estava voltando para casa. E no meio do caminho parei, quando eu olhei para dentro de uma loja, de um bazar, uma senhora que eu nunca vi na vida. Até falei, eu vou trazê-la aqui para pregar, conhecê-la nesse dia. E ela conquistou meu coração, irmãos. Eu vou trazer ela para pregar aqui. A irmã Madalena. Você vai amar o testemunho dela. Testemunho poderoso. E ela começou a conversar comigo. Eu e ela conversando. Mas teve um detalhe, irmãos, que me chamou a atenção. Que em todo tempo na conversa, ela ficava repetindo assim: não podemos viver no automático. Não podemos viver no automático. Ela ficava repetindo isso e falando: olha, tem muito crente vivendo no automático. Tem muito crente vivendo sem propósito. Tem muito crente concentrado em si mesmo. Acorda, vai trabalhar, dorme, vem na igreja quando dá e quando vem, senta no banco, nem entende nada que foi falado, vai para casa, no outro dia acorda, trabalha, vem para a igreja, senta no banco, cumpre o seu ritual religioso, vai para casa. E ela falou: não podemos, temos que viver no Espírito. Temos que viver conectado, prestando atenção no Senhor. O tempo todo, sair do automático. E o Espírito Santo foi falando isso comigo, isso era meio-dia. Terminei de subir, quando eu cheguei em casa, a notícia de que o nosso querido pastor José tinha acabado de ir para o céu. Irmãos, eu não creio em coincidência. Ela falando isso comigo, e quando eu chego em casa, a notícia de que o pastor José tinha, naquele momento em que eu estava ouvindo aquela palavra, ele estava indo para casa, estava indo para o céu. Um homem que não viveu no automático. Um homem que não viveu assim a vida, sabe, de qualquer jeito. Um homem que aproveitou cada minuto da sua vida. E o último dia, às vezes a gente brinca aqui, a gente fala assim: ó, você não sabe, hein? Hoje pode ser o seu último culto. Porque tem dia que a gente está meio desanimadinho, sabe? A gente não quer cantar, não quer dar um glória a Deus. Pode ser o seu último culto, querido.
pastor José foi na quarta de manhã, fez o culto. Orou, pregou, fez o culto, voltou da igreja e foi literalmente para casa. Foi o último culto da vida dele. E esse ano eu fiz 4 velórios. Desses 4, presta atenção, 4 crentes. 4 crentes. Mas desses 4, uma coisa me chamou a atenção. 2 eram crentes e foram para o céu. Porém, viveram a sua vida para si mesmos. Eram crentes, foram para o céu. Mas o que eles fizeram da sua vida aqui na terra mostrou no dia do velório. Poucas pessoas. 2 desses. Poucas pessoas. No máximo, o filho, o marido, a esposa. Poucas pessoas. A sala vazia. Mas 2 desses. Um desses foi a minha avó, Eni, e o outro foi o pastor José. Irmãos, pensa num lugar onde não cabia mais ninguém. Não cabia gente. Isso porque foi quinta-feira, 4 horas da tarde. Muita gente trabalhando, muita gente não pode ir. Porque se fosse outro dia, irmão, misericórdia. Ia ter que fechar Itaipava ali. Qual a diferença desses 2? Todos os 4 foram para o céu. Mas a diferença é que 2 deles usaram as suas vidas, o seu tempo, o seu talento, o seu recurso para servir ao Senhor e tocar outras vidas. Esses 2 que eu estou falando aqui, não tinha casa maravilhosa, não tinha carro do ano, não tinha muito dinheiro na conta, tinha problemas igual você e eu. Só que, irmãos, eles não ficaram presos no meio. Porque tem muito cristão hoje em dia, irmão, que eles não conseguem sair do meio, sabe por quê? Porque só olham para si mesmo. Ah, é o meu trauma. Ah, é o meu problema. Ah, é a minha dificuldade. Ah, é o meu passado. Ah, é o meu presente. Ah, é o meu futuro. Ah, eu não sei o que fazer, eu não sei como ver. Para de ficar nessas crises. Ah, é o fulano, é o ciclano, é não sei o quê. Irmãos, todos eles tinham problemas, tinham crises, tinham dificuldades. Mas tinha uma coisa, irmãos. Eles se levantaram e serviram ao Senhor em vida. E quando partiram dessa vida para outra, porque, irmãos, como que partiu, não importa, porque como partiu é só uma ferramenta de Deus. Um pode partir. Paulo partiu com a garganta cortada. Pedro partiu apedrejado. A minha avó partiu com uma doença. Como que um outro pode partir? Não sei, irmão. Lá no bairro da Glória, lá um jovem partiu lá, jovem, infarto. A forma que vai partir, ou a idade que vai partir, não cabe a você. Mas cabe a mim e a você pensar, o que eu estou fazendo da minha vida? Será que quando eu morrer, só vai estar lá meu filho e minha esposa? Porque foi a única coisa que eu fiz da minha vida, foi trabalhar e servir a minha esposa e o meu marido, eu só vivi para minha família? Ou será que quando eu morrer vai estar lá, sim, claro, minha esposa, meus filhos honrados, mas vai estar lá também centenas de pessoas que falaram, cara, essa pessoa me ajudou, me serviu, me aconselhou, me abençoou, me ajudou, pregou para mim, eu me converti através dela, eu sou pastor por causa dele, eu estou no ministério por causa dela, porque me visitou, porque cuidou de mim, porque me serviu, porque me ajudou. Ou será que a gente está vivendo no automático? Então, irmãos, eu quero começar deixando essa palavra de exortação para você. O que você está fazendo da sua vida? O que nós, quantas vidas nós estamos tocando? Sabe por quê? Olha, uma vida temos e logo passará. Apenas o que fizermos para Cristo permanecerá. Marcos capítulo 4. Marcos 4, 35. Marcos 4, 35. Se você não tiver a Bíblia, não tem problema. Se eu estiver muito sério, irmão, você me ajuda aí, eu tenho que sorrir, irmão. É porque se eu estiver muito sério, entendeu?
É porque às vezes eu vou ficando muito sério, mas quando eu percebo eu tô assim, cara de mal. Não sou mal não, irmão, sou bonzinho. Tá? Eu tenho que aprender a falar rindo, irmão, para parecer mais, né, mais gentil. Marcos 4,35 diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para o outro lado. Passemos para o outro, do lado A até o lado B. E despedindo a multidão, levando-no consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E então, se levantando grande tempestade de vento, as ondas batiam no barco, de modo que o barco já se enchia. E Jesus estava na parte de trás do barco, dormindo, sobre uma almofada. E então despertaram ele, dizendo: mestre, mestre, você não se preocupa que a gente está perecendo? Outras traduções dizem: mestre, você não se importa que a gente está morrendo? E ele, levantando-se calmamente, repreendeu o vento e disse ao mar: paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. Então Jesus disse para os seus discípulos: ei, por que vocês são tão tímidos, tão medrosos, tão covardes? Vocês ainda não têm fé? Diga glória a Deus. Irmãos, eu quero começar. Já comecei, né? Mas eu quero começar te dizendo uma coisa. Não se escandaliza comigo, mas eu vou te contar hoje de uma pessoa que você nunca imaginou, irmão. Uma pessoa que acredita muito em você. Essa pessoa, ela acredita em você. Sabe aquela música? Ele não... Então, tem uma pessoa que acredita muito em você, irmão. Essa pessoa acredita no teu potencial, Paulo. Essa pessoa acredita nas promessas de Deus para você. Ela acredita no teu dom. Ela acredita em você. E muito. Provavelmente muito mais do que você jamais acreditou em você mesmo. Essa pessoa acredita em você. Sabe quem é? O diabo. Que isso, pastor? Tá amarrado. O diabo acredita em mim, pastor? É. O diabo acredita muito em você, irmão. O diabo acredita no teu potencial. Não, não dá glória a Deus não, irmão. Brincadeira. Como assim, pastor? Me explica. É verdade. Você sabe por que nós paramos pelo caminho? Porque nós não acreditamos no nosso potencial em Deus. Nós não acreditamos nas promessas de Deus para nós, senão nós nunca pararíamos. Se nós acreditássemos nas promessas de Deus, não haveria luta, tribulação, desânimo ou perseguição que nos pararia. Mas o diabo só te persegue porque ele acredita em você. Por que o diabo levantaria tamanha tempestade contra você? Por que o diabo atacaria tanto a tua mente? Por que o diabo atacaria tanto os teus sentimentos? Por que o diabo te atacaria as tuas áreas financeiras, a tua área sentimental, todas as áreas da tua vida? Por quê? Se ele não acreditasse que tem alguma coisa muito especial que Deus vai fazer na tua vida. Sabe de uma coisa, irmãos? Olha aqui. Jesus falou o seguinte: vamos passar para o outro lado. Jesus estava em Nazaré. E Jesus falou: vamos passar, sabe para onde? Sabe como é que era o nome do lugar? Gadara. O que tinha em Gadara? Demônios. Endemoniados. 6.000 demônios do outro lado. E, irmão, sabe quem estava com medo de Jesus chegar lá? Sabe quem estava com medo dos discípulos pisarem naquela terra? O diabo. Porque o diabo estava lá do outro lado, no final. O diabo estava assim: se eles chegarem até no final, eu perdi. Não é verdade? O diabo estava no final do caminho pensando assim, ó: se ele não parar no meio, ele vai me causar prejuízo. Se ela sair do meio, se eu não conseguir parar ela no meio, se eu não conseguir te parar no meio, o diabo pensa o seguinte: eu estou frito. Aí nada mais para. Porque, irmão, se o diabo não te parar no meio, nem 6.000 demônios são capazes de te parar, irmão. E é por isso que o diabo tenta te parar no meio.
Porque quando você chega no final, quando você completa, quando você termina, quando você não fica pelo meio, irmão, você causa prejuízo ao diabo, você causa prejuízo ao inferno, porque não tem ninguém que nasceu por acaso na terra. Cada um de nós temos um propósito nessa terra, e o principal propósito de Deus tem a ver com destruir as armas, as obras do diabo nessa terra. É para isso que você nasceu, é por isso que Deus não te levou ainda. Tem pessoas de todas as idades que já foram, mas Deus não te levou ainda, porque Deus ainda tem um propósito com você, e o diabo sabe disso, só você que não sabe ainda. Por isso que você está no meio. Fala com esse irmão que está do seu lado, fala assim, vai piorar, fica tranquilo. Irmãos, Jesus disse aos discípulos, vamos até o outro lado. E eu quero te dizer nessa noite, recebe essa palavra em nome de Jesus. O mesmo Jesus que disse para o discípulo, nós vamos chegar no final, eu declaro sobre a tua vida, que você vai chegar até o final também. Amém, irmão? Você crê nisso? Jesus disse, vamos chegar. Só que olha só, escuta aqui. Às vezes, né, eu sou uma pessoa que eu me considero muito Ei, não vai me parar no meio não. Irmãos, eu amo encorajar pessoas. E aí, tem hora que algumas pessoas, alguns crentes, né, eles chegam para mim assim, empolgadão. Pastor, agora vai. Agora eu vou seguir, agora eu nunca mais falto culto, agora eu vou servir a Jesus. Pode me tirar tudo, igual a Jó. Agora eu não volto mais atrás. Pastor, conta comigo, hein? Conta comigo. Conta comigo que eu vou furar buraco na igreja, eu vou furar buraco na igreja, não, no terreno. Conta comigo, pastor, que a gente vai construir esse terreno junto, e agora eu vou entrar no ministério, e agora eu vou ser isso, agora eu vou começar a faculdade, pastor, esse ano eu vou... Por fora, eu digo, é isso aí, querido, vai sim, vai dar certo. Por dentro, eu estou pensando assim, meu Deus, mal sabe essa pessoa que já o diabo vai levantar uma tempestade no meio e provavelmente essa pessoa vai parar no meio. Porque, irmãos, motivação, entusiasmo não te leva para o meio. O que te leva para o final, não te leva para o final, o que te leva para o final é fé. Animação, entusiasmo é muito bom, mas não te leva ao final do caminho. O que te leva é fé. E Jesus está dizendo, vamos para o meio, discípulos, vamos embora. Mas quando chega no meio, irmão, o diabo levanta sempre uma tempestade. E sabe o que eu descobri? Que sempre que Deus tem algo poderoso ali na frente para fazer na minha vida, no meio do caminho, uma grande tempestade vai se levantar. Então, irmãos, toda tempestade que se levanta é para provar a tua fé, para você não chegar no final. E tem muito crente, irmãos, que sempre para na mesma tempestade. Mas o Senhor está chamando essa igreja para prosseguir e chegar ao final. O Senhor está chamando essa igreja para chegar no objetivo e não parar no meio. Amém, irmão? Então fala com esse irmão aí, não para no meio não, irmão. No meio da noite, no meio da tempestade, irmão, é aonde você está mais cansado. É ou não é, irmão? É onde a noite está mais escura que o diabo vai tentar te pegar. É quando você estiver mais cansado que o diabo vai tentar te pegar. E aí o diabo vem e levanta uma tempestade. E sabe o que os discípulos fizeram, irmãos? Olha, na tempestade que vem no meio, a tempestade era espiritual. Não era Deus fazendo aquela tempestade, não. Sabe por quê? Porque Jesus repreendeu a tempestade. Então era o diabo. E tem muita gente, irmãos, que vive a vida cristã, sabe como? Quando Deus quiser. Se Deus quiser, eu saio dessa tempestade. Quando Deus quiser, eu saio dessa tempestade. E Deus está falando, filho, levanta, começa a usar a tua autoridade. Deus está querendo agitar você, irmão. Porque aquela tempestade era espiritual. E quantos de nós dissemos isso no meio do ano? Esse ano vai. Esse ano eu vou ser diferente.
esse ano eu vou fazer, esse ano eu não volto atrás, esse ano eu volto para o meu ministério, esse ano eu vou ser perseverante, esse ano eu vou ser constante, esse ano eu não vou parar. Mas aí nós estamos no meio do ano e a luta está tão grande que está tentando te fazer desistir, irmão. Mas eu estou aqui para te dizer, essa luta é espiritual. Tem gente que não termina nada e acha que isso é normal. Não é normal, é espiritual. Eu entendo que existe sim. Existe a depressão que é física, né? Até falta de vitamina pode gerar depressão. Eu entendo que o desânimo, às vezes, pode ser só um cansaço. Você precisa só descansar. Mas eu entendo que muito daquilo que nós estamos vivendo e parando no meio é espiritual. É o diabo tentando te fazer parar. Mas eu quero te encorajar nessa noite. Jesus está te chamando para usar a tua fé. Sabe, irmãos, olha só. O que Jesus fez? Jesus acalmou a tempestade, mas agitou os discípulos. Sabe o que Jesus estava fazendo? Porque às vezes, irmão, a gente está numa crise. Quem aqui já pensou assim: Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando, não? Quem aqui já pensou isso? Você sozinho em casa, pensando: Senhor, por que o Senhor está em silêncio? Irmãos, escuta uma coisa aqui, pelo amor de Deus. Olha aqui. O silêncio de Deus é um teste da tua fé. O silêncio de Deus é Deus dizendo: eu estou em silêncio para que você abra a tua boca. Quando Deus fica em silêncio é porque Ele está esperando que você fale. Quando Deus não está fazendo é porque Ele está esperando que você se levante e faça. E muitas das vezes Deus se levanta para fazer apenas para te mostrar o seguinte: olha, essa tempestade eu acalmo, tá? Mas aqui, ó, a próxima é contigo. Porque, irmãos, a gente está sempre querendo que Deus passe a mão na nossa cabeça. Jesus, aqui. A gente está sempre querendo que Jesus passe a mão na nossa cabeça, seja sempre bonzinho, assim. Ele é sempre bom, né? Mas a gente está sempre querendo que Jesus fale sempre assim para ele: ah, não tem problema não, filho. Você duvidou? Não tem problema não. Eu estou aqui de novo. Você duvidou de novo? Não tem problema não, filho. Eu estou aqui de novo. Você duvidou de novo? Eu estou aqui. Não, irmão. Jesus levantou, acalmou a tempestade e depois apontou o dedo na cara deles, um por um. Vocês são tímidos, incrédulos, covardes. Vocês não têm fé, não? Irmão. O que você acha de Jesus? Olhar para você, fazer o milagre, mas depois falar assim: e aí? Você nunca vai se levantar e profetizar, não? Você vai sempre ficar nessa? Você vai sempre ficar deixando as tempestades te atribularem? Quando é que você vai começar a usar a fé que eu já te dei? Quando é que você vai começar a comandar com autoridade a tempestade? Hein, irmão? Por que nós somos tão tímidos? O diabo levanta uma onda, a gente: ai meu Deus, eu vou morrer. E Jesus está falando: se precisar eu levanto e faço. Mas eu quero que você comece a usar a tua fé dentro da tua casa. Eu quero que quando o desânimo vier, você levante dentro da tua casa, abra a tua boca e diga: eu repreendo esse desânimo em nome de Jesus. Eu não paro mais no meio. Quando você estiver com vontade de parar, você mesmo olha no espelho. Porque eu aprendi rapidinho aqui, Paulo. Olha só, eu aprendi uma coisa essa semana, cara. Cara, como a Bíblia é linda, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Lembra Jeremias? Jeremias falou para o Senhor assim: Senhor, eu sou uma criança. Sim ou não? Aí no próprio livro de Jeremias, no versículo depois, diz assim: não digas que tu és apenas uma criança, porque eu te escolhi no ventre, eu encho a tua boca. Agora eu te pergunto, quem falou isso para Jeremias? Eu nunca tinha pensado nisso. É verdade. Só estava ele e Deus. Quem falou para ele que ele não era uma criança e que Deus encheria a boca dele? Ele mesmo. Parou para pensar nisso? Ele disse para Deus: Senhor, eu sou só uma criança. Aí depois, ele mesmo para ele mesmo: não digas que você é só uma criança. Irmão, está na Bíblia. Ele olhou para o espelho e falou: não digas que você é só uma criança, porque eu te encherei, diz o Senhor. Deus está esperando você, irmão. Você entrou na crise,
Aí daqui a pouco, igual um maluco, você sai da crise, olha no espelho e fala, não vai desanimar, você vai chegar no final. Você já não é mais o mesmo inconstante que você era. O Espírito do Senhor está sobre ti. É isso que Deus está esperando de nós. Não para no meio, irmão. Usa a tua fé. Amém ou não amém? Irmãos, posso falar? Você deixa eu ser pastor na sua vida? Não fica triste comigo, eu vou falar rindo, tá? Aqui. Você está ficando velho. Os anos estão passando, tá? Você está envelhecendo. E tem muita gente vivendo os projetos que era para você estar vivendo. Você está envelhecendo, os anos estão passando. E tem gente vivendo aquilo que era para você viver. Tem gente ganhando dinheiro com a ideia que Deus te deu. Tem gente ministrando em lugares que era para você estar ministrando. Eu falei aqui no primeiro culto sobre o pastor Braulio. Pastor Braulio, da igreja quadrangular no Sargento Boininga, essa semana, algumas semanas atrás, fiquei muito feliz. Por quê? Porque ele vai assumir a segunda igreja do Alto da Serra. Sargento Boininga, Alto da Serra. Aí você se pergunta assim, ué, mas por que um pastor tem que assumir duas? Sabe por quê? Porque tem muito pastor sentado no banco que não se levanta, não toma tenência, não acorda para a vida. Está dormindo, já era para ser pastor, mas não sai do meio. Aí um pastor tem que assumir duas igrejas. Por quê? Porque tem muita gente que não sai do meio. Tem gente vivendo aquilo que era para você. Tem gente que tem uma casa que era para sua, era para você ter. Tem gente fazendo faculdade que era para você estar fazendo já há muito tempo, já era para ter terminado fazendo uma pós-graduação, mas não sai do meio. Está sempre na crise. E a vida não anda e você fala, o tempo de Deus eu vou viver. E tem gente aí, irmão, ó, vivendo, quebrando tudo, avançando. E você parado no meio. Mas Deus está te agitando, Deus está agitando essa igreja aqui, irmão. Falando, vamos viver, vamos sair do meio. Você vai perder mais um ano. Porque você ainda não entendeu que esse ciclo que você está é espiritual. Você vai perder mais um ano? Ou você vai sair do meio, irmão? Hein? Deixa eu te falar uma coisa. Escuta aqui. No meio, olha só. Quem foi que veio atormentar os discípulos? Responde para mim. Quem foi que veio atormentar os discípulos no meio do mar? Foi o diabo, não foi? A tempestade. No meio, o diabo te atormenta. Mas sabe o que aconteceu? Eles não desistiram. Eles seguiram. Quando eles pisaram na terra de Gadara, sabe qual foi a primeira palavra do diabo? Por que vocês vieram me atormentar? Porque no meio o diabo te atormenta, mas quando você não para no meio, você conclui, você atormenta o diabo. Quem para no meio, para no atormento do diabo. Quem para no meio nunca causa nada para o diabo. Agora, meu irmão, quem pisa na terra, quem avança, quem não para, quem não desiste, no meio da luta, no meio do medo, no meio da crise, no meio da tempestade, mas ele está, vamos embora Jesus, vamos embora que nós vamos chegar, eu não vou parar no meio, mas quando você pisa, irmão, o diabo falou, agora perdi, agora é ele que vai me atormentar, porque o crente que não desiste atormenta o diabo. Concluir atormenta o diabo. Tudo que você conclui atormenta o diabo, irmão. E se depender de mim, eu vou atormentar o diabo. Se depender de mim. E você? Eu quero encerrar. Eu vou encerrar. Mas, irmãos, eu quero falar uma coisa muito séria com você. Presta atenção aqui em mim. Tem gente que tem que sair do meio. Qual a área que você precisa sair do meio? Tem gente que tem que sair do meio na área espiritual.
Você está vivendo no automático, não lê a Bíblia, não ora, não jejua. Sai do meio. Tem gente, irmão, que, pelo amor de Deus, irmão, tem gente que tem que aceitar Jesus e não aceita. Fica no meio. Tem gente que tem que voltar para Jesus e não volta, fica no meio. Aí se Jesus voltar, você fica no... Tem gente que tem que se batizar e não batiza, está sempre esperando a bola de fogo vir do céu para avisar ele. Aqui, irmão, pelo amor de Deus, rapidinho. Você acredita que eu ouvi esses dias um crente, Paulo? Lembrei aqui agora. Um crente de uma outra igreja aí, lá da Indonésia, que ela teve a audácia, irmão, de falar com o pastor assim: pastor, eu não fui na ceia não, porque eu só vou no culto quando Deus me incomoda. Então no dia da ceia eu orei a Deus, falei: Deus, se o Senhor quiser que eu vá no culto, o Senhor me incomoda. Então Deus não me incomodou, eu fiquei em casa. Um crente desse já está no inferno, irmão, não é possível, irmão. Ele não está no meio, um crente desse não é possível. Deus, pelo amor de Deus, não manda um crente desse para cá não, Deus, que eu não tenho essa paciência toda. Irmão, um crente que falta Santa Ceia para ficar em casa de bobeira, já está um pouco para trás do meio. Irmão, tem crente aqui, ó, que tem que entrar no diaconato e não entra. Está no meio. Tem crente que já era para estar aqui, ó, ministrando louvor e não vai. Você está no meio, você está esperando o quê? Tem uma voz linda, tem unção, tem graça, mas não sai. Não. Canta muito. Que adianta? Não sai do meio. Tem crente que Deus está falando com você, entra para o diaconato, entra para o ministério, vai ajudar, vai fazer alguma coisa na igreja, não sai do meio. Você tem que sair do meio na área espiritual. Você tem que ser perseverante. Tem crente que vem um culto, falta 3. Vem 2, desculpa, irmão, eu sou teu pastor, eu tenho que falar. Vem 1, falta 4. Isso aí, irmão, você está no meio. O diabo está te prendendo no meio. E você acha que está tudo bem. Está tudo bem, você está parado no meio, não vai sair daí. Tem crente, irmão, que tem que sair do meio na área sentimental. Tem gente que tem que terminar alguma coisa. Fica preso no meio de um relacionamento terrível. Só faz mal. Vivendo de migalhas. E não termina aquele raio daquele relacionamento. Sai do meio, termina isso logo. Tem gente que tem que assumir o namoro. Pedir em namoro. Manda esse vídeo aí pro meu futuro genro. Manda o vídeo pra ele aí, manda a live pra ele. Tô conhecendo, que conhecendo? Já pede logo namoro, rapaz. Ô. Quieto aí não, né? Tem gente que tem que terminar, mas tem gente que tem que assumir. E outra, tem gente que tem que casar. Eu cheguei aqui em Madame Machado, tinha um casal aqui que falou pra mim assim: vocês estão quanto tempo juntos? 8 anos, a gente tá se conhecendo. Tá se conhecendo. Faculdade, pós-graduação. Tem gente que tem que ir no cartório essa semana e dar entrada na papelada. Casa logo. Ah, eu tô esperando. Sai do meio e casa logo. Porque enquanto não casa, não entra no ministério, não entra no diaconato, não participa da ceia, está sempre no meio. Não fala nome não, Deus. Não fala nome não. Não se preocupa não, irmão. Tem para você também. Tem gente que tem que sair do meio na área financeira. Não é fiel a Deus. Não devolve o dízimo. E quando devolve um mês, não devolve 3, devolve 2, não devolve 5. Aí fala assim: Deus, por que a minha vida financeira não sai do meio? Tá aí a resposta, sou profeta. Você não sai do meio na vida financeira. E outra, tem gente que tem que trabalhar de carteira assinada. Glória a Deus por isso, não tem problema nenhum nisso. Mas tem gente que é empreendedor. Deus já deu a ideia, Deus já deu a estratégia, e você não sai do meio. Já era para estar ganhando 5 vezes mais que você ganha, mas não sai do meio. Ah, pastor, eu tenho tanto medo. Exatamente, o meio é o lugar do medo. Dá um passo, querido, sai do meio. Aleluia? Não houve um aleluia, né, irmão? E ó, pra gente encerrar, tem gente aqui que tem que dar um passo no meio. Coisa simples, sabe? Aquela parede na sua casa que tem que pintar.
Irmão, sem brincadeira, irmão. Aqui, ó. Tem gente que... Sabe o improvisado? Pegou o fio. O fio da luz. Aí amarrou a luz ali. Tá há 5 anos aquele improviso já. Aquele fio assim, ó, pendurado em casa. Você chega na casa da pessoa, tem mais fio pendurado do que outra coisa. Aquela lâmpada pendurada, aquela torneira pingando. Aquele box caindo. Aquele chuveiro, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Aquele chuveiro que você tem que ficar assim, ó, correndo para poder se molhar. Compra um chuveiro, irmão, sai do meio. Ah, aqui, ó, tem gente que compra TV de 40 polegadas, mas não embolsa a parede. Tu olha por fora a casa da pessoa, e, pelo amor de Deus, gente, aí tu entra, meu Deus, uma TV de 80 polegadas lá. E não é falta de dinheiro não, que às vezes gasta com churrasco, mas não compra o raio do piso do quarto da criança. Tem gente que dirige moto e carro por aí, ó, não tem uma habilitação. Tem 10 anos já que não tem uma habilitação. Aí fica assim, ó, a federal ali em Bom Sucesso, ali na coisa, cega Deus, cega Deus. Cega Deus? Abre o olho da federal, Deus. Leva o carro dessa pessoa. Leva a moto também para o depósito. Porque tem gente que só sai do meio quando leva. Tá com documento atrasado tem 10 anos. Mas gasta tudo com churrasco. Todo final de semana com churrasco. Ei, irmão, coloca a tua vida em ordem. Coloca prioridade na tua vida. Vai arrumar, vai comprar um LED lá com o Rafael lá, vai botar LED em casa, tirar aquela lâmpada pendurada. Vai botar o piso, vai pintar a casa, vai embolsar a casa. Sai do meio, vai tirar a tua habilitação, irmão, vai arrumar esse carro, pelo amor de Deus. Porque isso é espiritual também, eu estou aqui falando como pastor, porque isso também é espiritual. O diabo gosta de prender. Tem gente aqui, irmão, que é acumulador. Isso é ser preso no meio. Vai jogar fora aquele fogão velho, aquela coisa velha, aquele armário velho, aquela roupa que você não usa. Sai do meio em nome de Jesus. Passei do meu tempo. E você, irmão, está concluindo? Ou está preso no meio? Você vai ser aquele que atormenta o diabo? Ou você vai ser aquele que para no meio o tempo todo? Se coloca de pé no seu lugar. É, irmão, teve para todo mundo, né? Glória a Deus por isso. E ó, ainda vou falar mais, hein? Eis que te digo, hein? Tem adolescente aí brincando de namorar, sai do meio. Vai namorar quando você puder casar, sai do meio. Porque quem brinca de namorar acaba se dando mal. Aí tu fica preso no meio por um bocado de ano. Vai brincar de casinha no meio. Amém, irmãos? Vamos orar antes da gente participar da ceia. Pai querido, nós te agradecemos porque a tua palavra, ela não nos permite, Senhor Deus, ficarmos no mesmo lugar. E essa noite, Senhor Deus, eu creio que muitas áreas aqui foram abertas, descobertas. Porque às vezes a gente acha que não é o diabo, mas às vezes o diabo está prendendo muita gente aqui no meio. Em coisas simples e coisas grandes, o diabo está prendendo muita gente aqui no meio. Gente que o Senhor está te chamando, vem, entrega a tua vida para mim, se batiza. Eu tenho coisas grandes para fazer na tua vida. E tem muita gente aqui presa no meio. Mas, Senhor, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor está tirando essa igreja do meio. E todas as áreas da nossa vida vão andar, vão sair do meio, porque o Senhor está conosco. E eu te agradeço por isso, porque esse mês é um mês de desentulhar e prosseguir. Porque lá no final tem uma recompensa. Lá no final o diabo vai ver que nós não paramos pelo meio. E eu te agradeço e te peço, Espírito Santo, ajuda a tua igreja a não parar no meio, em nome de Jesus. Amém. Esperamos que esta palavra tenha abençoado a sua vida. Aproveite para compartilhar com alguém e leve esperança para mais corações.
Nos siga aqui no Spotify para não perder as próximas mensagens. Até a próxima. Quadrangular Madame Machado. Somos família, somos corpo, somos igreja.